Amém. Pode se sentar. Os irmãos podem abrir a Bíblia em Atos, capítulo 1. Vamos trabalhar nessa manhã, do verso 12 ao verso 20. Atos, capítulo 1, do verso 12 ao verso 20. O título da mensagem dessa manhã é Perseverando nos Fundamentos da Fé, a espera da promessa. Perseverando nos fundamentos da fé, a espera da promessa. Vamos estar lendo então a palavra de Deus. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento, onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi, acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve parte neste ministério. Com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio, e suas vísceras todas se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo desse fato, de maneira que, na própria língua deles, essas terras passaram a se chamar Acéldama, que significa campo de sangue. Porquanto, continuou Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, queremos exaltar o seu santo nome, queremos te pedir, nesta manhã, que o seu Espírito Santo conduza essa mensagem. É isso que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. O texto que vamos trabalhar nesta manhã é um texto que fala sobre a igreja de Cristo após a ascensão dele, entretanto, antes da descida do Espírito Santo. A igreja que foi ensinada por Cristo, que aprendeu os fundamentos da fé com Cristo, mas que ainda não podia compartilhá-los. Por quê? Porque tinha que esperar a descida do Espírito Santo, que vai ocorrer em Atos 2. Como aguardar essa promessa? Que nessa manhã a exposição das Escrituras nos leve a voltar nossos olhos aos fundamentos da fé. Que nessa manhã a exposição das Escrituras nos leve a voltar os nossos olhos às doutrinas dos apóstolos. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar nessa mensagem dessa manhã: o contato com o Cristo ressurreto gera mudanças radicais de postura. No verso 14 do texto que lemos, diz: todos estes perseveraram unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha que curioso. A gente está vendo o irmão dele ali junto com os discípulos. Entretanto, quando a gente olha ali para os evangelhos, vemos muitas vezes, muitas passagens, onde os irmãos dele se mostraram opositores dele. Por exemplo, os Marcos 3:21 vai dizer: quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo, ele ficou doido. Muitas pessoas muitas pessoas hoje em dia duvidam da ressurreição de Cristo. Eles dizem: Cristo não ressuscitou, como poderia um homem ressuscitar?
Mas se Cristo não ressuscitou, como explicar a mudança drástica de postura de seus discípulos? O apóstolo Pedro, o mesmo que negou Jesus 3 vezes, foi o que, após ter contato com Cristo ressurreto, pregou com ousadia, ao ponto de ser preso e até morrer pelo Evangelho. Quem morreria por uma mentira? Cristo ressuscitou. Da mesma forma, ocorre com os irmãos de Cristo. O Cristo ressurreto transformou os opositores em discípulos. Cristo ressurreto gera mudanças radicais de postura. Uma vez, eu vi uma história de um jovem que se atrasou ao encontro com seus amigos, e ao chegar, todos perguntaram o motivo do seu atraso. Ele disse que ele chegou atrasado porque foi atropelado por um caminhão. Todo mundo não entendeu nada. Todo mundo estranhou, porque ele estava inteiro lá. E eles disseram: não é possível ser atropelado por um caminhão e permanecer no mesmo estado. Meus irmãos, se o caminhão muda o seu estado, imagine a glória de Deus. É impossível ter tido contato com Cristo ressurreto e permanecer no mesmo estado. É impossível ter tido contato com Cristo ressurreto e você não mudar a forma de viver. É impossível você ter tido contato com Cristo ressurreto e não mudar a sua postura. É impossível você ter tido contato com Cristo ressurreto e não mudar a sua linguagem, não mudar o seu comportamento. Ah, Tiago, mas eu sou convertido já. Preste atenção. O processo de santificação só se encerra na glória. Precisamos mudar todos os dias. Precisamos melhorar todos os dias. Todos os dias precisamos nos aproximar de Deus. Todos os dias precisamos de uma mudança radical de vida. Precisamos de uma mudança radical hoje. E essa mudança se dá apenas aos pés de Cristo ressurreto. Segundo ponto, se prepare para o ministério perseverando em oração. No verso 3 desse capítulo 1, vai dizer: depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Aqui Jesus vai dar aos seus discípulos toda a bagagem teológica que eles precisam para espalhar o Evangelho. No verso 4 diz: certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-os que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai. Aqui o que está falando? Que eles precisam de quê? De dependência do Espírito Santo. Está dizendo que nós precisamos nos depender do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Não vá sem que antes o Espírito Santo desça para capacitá-los. E depois que Jesus ascendeu aos céus, como vocês acham que os discípulos esperaram pelo Espírito Santo? No verso 14, como lemos, ele diz: eles não esperaram sentados, eles não esperaram pelo Espírito Santo sem fazer nada, eles não esperaram pelo Espírito Santo em total inatividade, mas sim em perseverante oração. Eles esperaram pela descida em perseverante oração. E é dessa forma que precisamos esperar pelas promessas de Deus, em constante oração. Dessa forma que precisamos esperar pelas promessas de Deus, em perseverante oração. Passaram-se um dia, 2, 3, 4 dias, e eles em perseverante oração. Passaram-se 5 dias, 6, 7, 8 dias. Meu Deus, quando que a promessa de Deus vai chegar? Deus tem uma promessa para a sua vida, e ela chegará no tempo certo. Deus nunca se atrasa. Mesmo que pareça que está demorando, precisamos perseverar em oração. Então vamos lembrar os pontos que já falamos até agora. Ponto 1: o contato com Cristo ressurreto gera mudanças radicais de postura. E ponto 2: se prepare para o ministério perseverando em oração. Ponto 3: o ministério da oração faz parte do nosso chamado comum. Como eles perseveraram em oração?
unânimes. Então, primeiro, podemos ter um ministério da igreja de intercessão? Sim, podemos. Podemos ter um ministério na igreja de oração? Sim, podemos. Costumamos falar que fulano é um homem de oração, que Beltrano é uma pessoa de oração, mas Deus chamou a todos os cristãos a perseverarem em oração. Então, todos os cristãos precisam ser pessoas de oração. Todos os cristãos precisam fazer parte do ministério da oração. Porque todos os cristãos foram chamados a perseverar em oração. A perseverar unânimes em oração. A constantemente orarem. A orarem sem cessar. E segundo, ali havia pessoas se relacionando. E onde tem pessoas se relacionando, o que tem? Tem divergência de opiniões, tem mais o quê? Tem conflitos. Mas existem aqueles fundamentos da fé cristã que precisam ser, primeiro, conhecidos por todos, e segundo, precisamos estar em concordância acerca deles. Precisamos perseverar unanimemente nas doutrinas dos apóstolos. Precisamos perseverar unanimemente em oração nos fundamentos da fé. Nós somos pessoas diferentes, sim, e vamos discordar em muitas coisas, mas nas doutrinas dos apóstolos precisamos concordar e perseverar nelas. Então precisamos perseverar unânimes em oração. Quarto ponto que eu quero te levar a refletir nessa manhã: Deus quer te usar para impactar o mundo. No verso 15 vai dizer: naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120. Tiago, era 120 mil? Não. 120. Tiago, era 120 milhões? Não. 120. A igreja cristã começou muito pequena. Eram poucos homens, mas com muita fé. Eram poucos homens, mas com muita dependência de Deus. Eram poucos homens, mas com muita submissão às Escrituras. Então talvez você se veja sozinho hoje no seu trabalho. Talvez você se encontre sozinho no seu meio acadêmico. Talvez você seja o único cristão da sua família. Mas Deus não precisa de muitas pessoas para causar impacto. Basta uma com muita fé. Basta uma com muita dependência de Deus. Basta uma com muita submissão às Escrituras. O resultado, um mundo impactado. Deus quer te usar para impactar o mundo. Vamos lembrar o que refletimos até agora? Ponto 1. O contato com Cristo ressurreto gera mudanças radicais de postura. 2. Se prepare para o ministério perseverando em oração. 3. O ministério da oração faz parte do nosso chamado comum. E 4. Deus quer te usar para impactar o mundo. Quinto ponto. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, nem se torna a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. As Escrituras Sagradas vão dizer, né, quando Pedro se levanta no meio dos irmãos e declara: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos que teve parte neste ministério. As Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo. Foi escritas por homens, mas homens que foram instrumentos de Deus. Foi inspirada pelo Espírito Santo. Significa o quê? Que as Escrituras elas são infalíveis. Isso significa o quê? Que as Escrituras são inerrantes. Nas Escrituras Deus revela os propósitos dele. Nas Escrituras Deus leva os pecadores à salvação. Nas Escrituras Deus edifica a sua igreja. É pelas Escrituras que Ele promove a glória dele. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Meus irmãos, não é um sonho que valida uma mensagem como vinda de Deus. Não é uma revelação que valida uma mensagem como vinda de Deus. É a Bíblia que valida a mensagem como vinda de Deus. Ser antibíblico não é mensagem vinda de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus.
Sexto ponto, Deus está no controle. As Escrituras se cumpriram, foi o que ele disse. Judas era um dos apóstolos que foi escolhido por Deus, escolhido por Cristo. Ele acompanhou Jesus durante todo o seu ministério. Ele viu os milagres. Judas participou da pregação do Evangelho. Judas foi ensinado por Jesus. Quando Jesus fala que um dos apóstolos iria traí-lo, eles ficam o quê? Surpresos. Ninguém esperava. Às vezes acontecem coisas em nossas vidas que nós não esperamos. Mas temos que lembrar que Deus nunca perdeu o controle. Precisamos lembrar que Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de nossas vidas. A traição de Judas levou Jesus à morte de cruz, que era necessária para a redenção de seu povo. Às vezes acontecem coisas em nossas vidas que aos nossos olhos são ruins, que parecem ruins aos nossos olhos, mas Deus vai usá-las para nos tornar mais parecidos com Ele. Deus vai usá-las para nos fazer mais parecidos com Ele, para nos capacitar, para aprimorar o nosso caráter. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle. Creia nisso. Então vamos lá, mais uma vez relembrar, para não esquecer. Primeiro ponto, o contato com Cristo ressurreto gera mudanças radicais de postura. Segundo ponto, se prepare para o ministério perseverando em oração. Terceiro ponto, o ministério da oração faz parte do nosso chamado comum. Quarto ponto, Deus quer te usar para impactar o mundo. Quinto ponto, a Bíblia é a palavra de Deus. Sexto ponto, Deus está no controle. Sétimo ponto, o preço do pecado é a morte. Verso 18 agora. Com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio, as suas vísceras todas se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo desse fato, de maneira que, na própria língua deles, essas terras passaram a se chamar Aceldama, que significa campo de sangue. Nessa parte, Lucas está fazendo parênteses entre o discurso de Pedro. Ele destaca aqui que o que parecia ser lucro para Judas o levou à morte. O que parecia ser o lado bom do pecado o levou à morte. O pecado costuma ser assim, costuma ser atraente. O pecado costuma ser assim, costuma parecer algo bom, algo benéfico. É assim que ele se apresenta para nós, o pecado. Talvez você esteja tentado hoje a sair do caminho de Deus. Talvez tenha um pecado que te atormenta, te queira o tempo todo. Você seja tentado a sair dos caminhos de Deus. Mas precisamos lembrar que o pecado leva à morte. Como vai dizer lá em Provérbios, 16, 25. Há caminhos que parecem justos ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. E último ponto. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Verso 20 diz: porquanto continuou Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Deus poderia usar quem ele quisesse, mas ele escolheu te usar. É um privilégio fazer parte do que Deus está fazendo nesse lugar através de nós. Você não está aqui porque você é o melhor, mas por graça, favor e merecido. O dom que você tem veio de Deus. Não ache que você está aqui porque você é insubstituível. Agradeça a Deus por te escolher. Agradeça a Deus e tenha uma postura de gratidão a Deus por te capacitar. Seja grato a Deus por ser um instrumento. Nessa manhã, nós deixamos que Cristo ressurreto mude radicalmente nossa postura. Que nessa manhã, nós passemos a perseverar em oração. Que nós abramos mão do nosso eu para que Deus nos use como instrumento para impactar o mundo.
Que nós nos humilhemos perante a palavra de Deus, que é a Bíblia. Que nós entendamos que Deus está no controle de todas as situações. Que nós lembremos que o salário do pecado é a morte. E que é um privilégio fazer parte do ministério que Deus nos deu. Precisamos voltar à doutrina dos apóstolos. Precisamos voltar aos fundamentos da fé e esperar pelas promessas de Deus com paciência, descansando nele, perseverando em oração. Amém?